Abra as vossas Bíblias na carta de 1 João, capítulo 2, a parte primeira. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, verso 1. Aleluia. Deus, Tu és todo poderoso, Senhor. A Tua presença é real em nosso meio. Aleluia. Aleluia. Amém? Se diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Pai querido, Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, eu elevo os meus pensamentos a Ti, crendo, ó Pai, na Tua palavra, crendo, Senhor, ó Pai, nas Tuas promessas. Meu Deus querido, assim, ó Pai, como já foi, Senhor, ó Pai, pedido ao Senhor pela minha vida. Deus querido, eu peço ao Senhor, Pai, mais uma vez, que faça de mim, ó Pai, aquilo que apraz o Teu coração nessa manhã. Usa-me conforme, Senhor, ó Pai, a Tua vontade, e que eu consiga, Senhor, ó Pai, expressar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã. Deus querido, ó Pai, e assim também, ó Pai, que a Tua igreja receba, ó Pai, essa palavra nessa manhã, e venha ser edificada por Ti, edificada pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Antes de eu começar a ministrar, quando eu estive no Brasil, em maio para junho, nos dias de eu vir embora, eu encontrei com um pastor, o pastor Isaías, e ele é lá o pastor da igreja da minha sogra, e ele me disse uma frase, e ele me disse assim: no dia certo, o Senhor vai te proporcionar momentos para você usufruir dela. E nessa manhã eu quero que você aponte para o seu irmão e diga para ele assim: não me julgue pelo erro de ontem. Você não sabe a conversa que eu tive com Deus hoje de manhã. Agora sim, agora você está preparado para adorar ao Senhor, que ninguém vai te julgar. Glória a Deus. Agora você pode ficar à vontade, você pode correr e pular. Aleluia. Não importa o que aconteceu com você ontem, o que você fez ontem. O importante é a conversa que você teve com Deus hoje de manhã. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, como nós já lemos, o apóstolo João, ele descreve nessa carta um conselho, dizendo: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E nessa manhã eu quero intitular essa mensagem: um conselho de pai para filho. Porque nada mais é um conselho de um homem que teve intimidades tão próximas com Jesus. Era o discípulo amado de Jesus. João, ele era aquele que, andando com Jesus, ele tinha coragem e intimidades para se apoiar ao peito de Jesus. Ele sentava perto de Jesus. E aqui então ele descreve um conselho, dizendo: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porque nós sabemos que o pecado, como o profeta Isaías descreve, em Isaías 59, versículo 2, ele vai descrever, no versículo 1 ele vai dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas o vosso pecado
faz separação entre vós e o vosso Deus. E quando eu ministrava, pensando nesse texto, o Espírito Santo ele ministrava ao meu coração nessa palavra, que o nosso pecado, ele faz uma divisão entre nós e Deus, mas ele não faz a divisão de Deus e nós, porque o nosso Deus, ele ultrapassa o pecado, ele ultrapassa todas as barreiras, simplesmente para te encontrar. Mas, assim como aconteceu com Adão, lá no jardim do Éden, quando ao cair da tarde, o próprio Deus descia para conversar com Adão. Era amigo, mas vai chegar um dia que a própria Bíblia narra que o pecado entrou no jardim. Mas aí a Bíblia vai nos dizer que quando o Senhor ele desce no jardim, Adão já tinha pecado. E o Senhor já sabia que Adão tinha pecado, mas o Senhor ele veio no jardim. Pelo compromisso que ele já tinha todo ao cair da tarde, ele vinha para conversar com Adão. Ele veio novamente para encontrar com Adão. Mas quando ele chegou, ele não encontrou Adão. Ele vai dizer: Adão, Adão, aonde estás? E Adão então vai responder: eu ouvi os teus passos, caminhando entre as árvores. Eu temi e me escondi. Naquele momento, Adão ele declara o seguinte: ele falou: olha, eu pequei, eu desobedeci o Senhor, e agora eu não sou mais digno de apresentar ao Senhor. Agora eu não sou mais digno de poder sentar perto de ti e conversar. Porque o pecado, ele fez a divisão entre o homem e Deus. O pecado, ele fez a separação da amizade do homem com Deus. E o pecado, ele ainda faz isso nos nossos dias. Porque quando nós pecamos, erramos, muitas vezes nós não queremos nos arrepender, nós queremos nos esconder. E o conselho de João é: não pequeis. Eu vos escrevi essas coisas que é para que vocês fiquem atentos, para que não pequem. Mas lembra que se pecar, se pecardes, você tem um advogado aí. Aleluia. Porque esse advogado, ele está junto com o Pai. E ele vai te defender. E aí nos faz lembrar que quando o pecado entrou no jardim do Éden, Deus ainda foi lá e falou: Adão, quem te disse que estavas nu? E aí Adão ele vai dizer assim: a mulher que tu me deste. Aí a mulher vai dizer: é a serpente. E naquele momento então, o próprio Deus, ele começa a dar a sentença. Ele dá a sentença para o homem pelo seu pecado, dá a sentença para a mulher pelo seu pecado, e dá a sentença à serpente também. Mas a sentença da serpente foi que do ventre da mulher nasceria um que lhe esmagaria a cabeça. E depois, no concluir disso tudo, Deus ele vai pegar um carneiro, uma ovelha, e vai tirar o couro dela e vai fazer vestes para ele, simbolizando que a partir daquele momento o homem já não teria mais intimidades para falar com Deus.
Ele já não podia mais se apresentar perante um juiz. A partir de agora, você precisa de alguém para interceder por você. Mas ele já deixou ali, ele falou: olha, agora vocês precisam de um cordeiro imaculado, puro, sem mancha, para vocês serem lavados desse pecado. E aí nós voltamos a termos comunhão novamente. E para isso, passados-se os tempos, ele olhando para a terra, ele não achava ninguém à altura para apagar o pecado. Então ele envia o seu Filho amado Jesus, que veio em forma de carne, foi gerado por uma mulher, nascido de uma mulher. Ele se fez carne, mas portanto, esse não se contaminou com o pecado, porque esse veio para a remissão dos pecados. E passado-se um tempo, o próprio Jesus, ele morre numa cruz, pregado, doando o teu sangue, novamente, para que eu e você pudéssemos ter novamente o acesso ao Pai. Aleluia. E nessa manhã o que João ele nos descreve é: filhinhos, filhos amados, entenda que se vocês entenderem a palavra e não pecar, vocês têm comunhão com o Pai. Mas vocês pecando, não se esconda, não vá se esconder, não deixe isso te fazer separação entre você e Deus. Faça novamente, volte atrás, arrepende-te do teu perdão e alcança a misericórdia do Senhor. Não é necessário você se perder, não é necessário você se esconder, porque isso, muitas vezes quando nós pecamos, o primeiro pensamento que nós temos é: eu não posso mais ir à igreja, porque se eu for na igreja, aquele irmão vai me olhar e vai me condenar. Eu não posso mais cantar, eu não posso mais render adoração. Por que eu te falo por isso? Porque quando, às vezes aconteceu comigo uma vez, que quando eu cheguei na igreja, eu tinha vergonha até de cantar. Não era subir no púlpito para cantar, era ajudar o ministério de louvor. E quando o ministério de louvor cantasse, eu estava lá embaixo, eu falava: não, eu não sou digno. Porque o pecado, ele vai fazer isso, ele vai fazer essa separação, ele vai te fazer indigno daquilo que já foi liberado sobre a sua vida. Ele vai te fazer que você tenha medo, tenha vergonha. O pecado, ele vai fazer que você se esconda e se apoie nas suas próprias forças. Mas o apóstolo João, ele vem aqui nos dizer que se pecares, lembra que temos um advogado junto ao Pai. Porque você não precisa temer as coisas desse mundo. Você não precisa temer as aflições deste mundo. Você não precisa temer ao homem mau deste mundo. Mas você precisa temer o Deus Altíssimo. Porque o homem, ele pode te condenar de várias formas. Mas se Deus te justificar, você não está mais condenado. A última palavra, ela vem de Deus. A última palavra, ela é liberada pelo Senhor. Então não se esconda em meio às suas fraquezas, porque nosso corpo, ele já é inflamado pelo pecado. A nossa carne, ela puxa para o lado do pecado.
A palavra do Senhor, ela nos diz que o Espírito, ele está pronto, mas a nossa carne, ela é fraca. Então não se desfaleça se você cair. Lembra-te da onde caíste e te erga-te novamente. Aleluia. O negócio, o problema não é cair. O problema é permanecer caído. Porque o Senhor, Ele está a todo tempo com as mãos estendidas para te levantar nos seus momentos que você cair. Os ouvidos do Senhor, Ele não está tampado. Ele está a todo tempo à espera de ouvir a tua voz, dizendo: Pai, me socorra. Pai, eu preciso da tua ajuda. Então, se você errar, lembra que você tem um advogado que peleja por nós. Ele é um advogado que a própria palavra do Senhor, ela nos diz que não é simplesmente um advogado, é o advogado. Glória a Deus. E é o justo. Glória a Deus. Ele não vai te cobrar nada além daquilo que você necessita pagar, porque tudo tem um preço. O preço do pecado, o preço para pagar o pecado, foi a morte de Jesus na cruz. E nós temos essa graça liberada sobre nós. Nós temos esse sangue aspergido sobre a nossa vida. Todos os dias, todas as manhãs, que nós possamos lembrar em todo o tempo do sacrifício de Jesus. E lembrar que nós temos um advogado, que ele é o justo. E quando nós pensamos na área da advocacia, um advogado é aquele que vai te representar perante o juiz. É aquele que vai chegar no juiz e te apresentar a sua vida. Só que para ele chegar lá e apresentar você como deve ser, primeiro você precisa confessar para ele o que foi que você fez. Primeiro você precisa chamar esse advogado e dizer: olha, eu quero que você me defenda, mas a minha vida é assim, foi assim que aconteceu. Quando nós se tratamos de algo, de crimes, é necessário que o cidadão, ele confesse para o seu advogado. Porque esse advogado é o que vai te apresentar perante o juiz no dia da audiência, para marcar a sua audiência. Esse advogado é o que vai falar com o juiz ao seu respeito. É aquele que vai te defender dentro das leis. É aquele que vai te apresentar conforme as leis que regem. E Jesus é o nosso advogado. Glória a Deus. É Ele que vai nos apresentar, vai revogar as nossas causas perante o Pai, segundo essa lei que rege os mandamentos que Ele deixou. Jesus, no seu ministério terreno, Ele falava os mandamentos pessoalmente. Ele ensinava, Ele corrigia, mas quando Ele se ascendeu aos céus, Ele deixou a sabedoria escrita, a Bíblia Sagrada. E a nossa vida a partir daí está sendo baseada nessas leis, baseada nos regimentos dessa palavra. Porque quando nós nos apresentarmos perante o Senhor, é essas leis aqui que irão nos defender. É os mandamentos. Se obedecesse os mandamentos e você tenha o penhor de troca, o Espírito Santo. Porque quando Jesus ele foi elevado aos céus, ele disse aos seus discípulos: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos.
o Pai enviará o Consolador. E esse Consolador é o que estará convosco até a consumação dos séculos. E ele te fará lembrar tudo o que te foi ensinado. Então, o momento é, se o pecado está fazendo a divisão, é chamar o advogado. Chama o seu advogado e chama ele em particular, declara para ele, confessa o que você fez e não tenha medo, porque ele é o justo. Ele não vai te dar sentença, ele vai primeiro falar com o juiz e vai liberar sobre você aquilo que é necessário. É perdão, ele vai liberar o perdão. É graça, ele vai liberar a graça. É necessário cura, ele vai liberar a cura. Se você necessita de um advogado, é necessário que você chame esse, porque advogado bom tem por aí, mas igual esse aqui não existe. Igual esse aqui que está escrito no livro, o justo, você não vai encontrar. Você pode ir em todas as faculdades da terra, buscar em todos os diplomas de advocacia. Você vai encontrar nome, encontrar a licença dele, vai encontrar tudo. Mas você só vai saber se ele é honesto se você trabalhar com ele. E muitas vezes não vai ser. Muitas vezes ele vai levar o seu dinheiro, vai te cobrar valores altos e ainda não vai apresentar você como deve ser. E esse advogado aqui, ele já está pertinho do Pai. Todos os dias ele está lá. Ele olha e fala assim: Pastor Marcos, ô Pai, libera o perdão para ele. Oh Pai, você viu o presbítero Zé Luiz? Às vezes escapou, Pai, uma palavra dele lá, mas perdoa, porque foi num momento de aflição. Não podemos pecar? Não. Mas a nossa carne, ela é pecaminosa. E aí ele vai estar lá: Pai, veja lá, Pai. Falou aquela palavra, Pai, mas ele precisa do perdão. E o Pai fala assim: está perdoado. O juiz vai falar: não. Pinga uma gota do sangue sobre ele. E ele vai ser limpo agora. João, ele descreve esse conselho para os filhos. Mais adiante, já no versículo 12, ele vai estender para os leitores. Ele vai dizer: escrevam-vos, filhinhos, porque os vossos pecados estão perdoados por causa do nome dele. Escrevo-vos, pais, porque vós conheceste aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevo, jovens, porque vós venceste o maligno. E eu vos escrevo, filhinhos, porque conhece o Pai. E eu vos escrevo, pais, porque já conhece aquele que é desde o princípio. Está falando de Deus e de Jesus também, porque os dois estavam lá no princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e vós venceste o maligno. Aleluia! Essa palavra hoje, ela vem ao nosso encontro, porque todos nós somos filhos, e a maioria aqui é pai. E os que ainda não são pais,
se enquadram nos jovens. Então você não ficou de fora dessa palavra. Amém. O negócio é se render a esse advogado fiel. E a palavra do Senhor, ela nos diz que Ele, no versículo 2, Ele vai dizer: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus é a propiciação. É o cordeiro que foi prometido lá no Jardim do Éden. É aquele que foi prometido lá no Jardim do Éden, que ele viria e esmagaria a cabeça da serpente. A serpente simbolizando Satanás. Jesus, ele é o cumprimento dessa palavra. Ele é o cumprimento daquilo que foi feito lá no Jardim do Éden. Adão e Eva foram expulsos do jardim pelo pecado. Mas o Senhor já deixou um sinal, falou: eu vou reatar novamente a aliança contigo. E nessa manhã o Senhor, Ele está nos dizendo que o pecado, o seu pecado, ele faz divisão entre você e eu. Mas ele não pode fazer divisão entre eu e você. Todas as vezes que você lembrar, todas as vezes que você pecar, você arrepender, voltar, regressar um pouquinho e pedir o perdão, eu estou aqui com as minhas mãos estendidas para te socorrer. E o sangue de Jesus, ele é o cumprimento de tudo isso. Jesus, ele veio, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele levou os nossos pecados sobre ele. Ele morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão. Ele ressuscitou forte. E a Bíblia nos diz que ele ressuscitou, ele desceu ao inferno, tomou a chave da morte. Então tudo está sob o controle dele. Ele prendeu Satanás. E aí, agora tudo está sob o governo do Senhor. Tudo está sob o domínio de Jesus. E ele, na cruz, ele derramou o seu sangue. O sangue precioso, para derrubar aquele véu que separava, que nos separava do Senhor. A Bíblia diz que abriu uma fenda na terra. O véu se rasgou de cima a baixo. O véu que fazia a separação, ele rasgou de cima a baixo. O próprio Deus, ele manifestou mais uma vez dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. A partir de hoje, eu tenho prazer de descer na terra para ter um encontro contigo. Aleluia. Todas as vezes que você necessita de algo, clame ao Senhor. O Senhor, ele é capaz de olhar para você e descer na terra simplesmente para te socorrer nos seus momentos de aflição. Então para com esse negócio de você ficar se escondendo. Aponte perante o Senhor. Se você errou, confesse, venha para a igreja, chega e busca o perdão, porque o Senhor, ele é galardoador para te perdoar. Amém. Aleluia. O sangue de Jesus é o que nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus foi aquele que foi aspergido nos portais lá no Egito, quando a 10ª praga ia descer sobre o Egito, a morte dos primogênitos. A ordem foi dada: pega um carneiro, mate ele, pega o sangue e passa nos umbrais da porta.
Porque aonde esse sangue estiver, o anjo da morte não vai entrar. Mais uma vez o advogado. Mais uma vez o advogado dizendo: eu vou defender você a todo custo. Eu vou defender você a todo instante. Porque eu escolhi. Vocês me escolheram. E eu escolhi a vós. Agora eu vou defender vocês. Então não tem por que você se esconder. Não tem por que você se amedrontar. Não tem por que você se afastar da casa do Senhor. Não tem por que você ficar com medo. Não tem por que você ficar apreensivo que alguém vai te apontar o dedo. Lembra que você tem um advogado juntamente com Deus. E esse advogado, ele está convosco todos os dias. Ele está representando você todos os dias. E hoje não é diferente. Hoje ele está presente novamente. Ele está representando você juntamente com o Pai. Ele está liberando perdão nessa manhã. Porque hoje é dia de Santa Ceia. É dia de nós lembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Lembrando para a remissão dos nossos pecados. Ele nos abriu uma porta e nos reconciliou com Cristo. Aleluia. Nós já não tínhamos mais acesso ao Pai. Mas através de Jesus, Ele abriu a porta. Ele escancarou a porta até no canto e disse: não tem mais nada que faça separação entre você e Deus agora. Agora vocês têm um livre acesso. Vocês têm um livre acesso ao Pai. E que nessa manhã você possa lembrar desse advogado. Lembre desse advogado. Mas não simplesmente só para você. Lembre desse advogado para as pessoas que estão ao seu redor também. Porque a palavra do Senhor continua nos dizendo assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, vírgula, e não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo mundo. Então que você não usufrua simplesmente para você desse advogado. Seja um transmissor da glória do Senhor. Seja um transmissor desse advogado. E represente ele. Quando você vê alguém passando por uma aflição, você diz: olha, coloque na mão desse advogado aqui, que a causa é certa. Amém. Nesse advogado aqui não tem enrolação. Nesse advogado aqui não vai ter perca de tempo. E nesse advogado aqui você não vai pagar com dinheiro. Nesse advogado aqui você vai ser bem sucedido. Porque ele é o justo, o advogado, o justo. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Coloque sobre os seus pés. Vamos orar. Senhor Deus, Pai eterno, Deus todo-poderoso, meu Deus querido, nessa manhã, Senhor, o Senhor, ó Pai, nos trouxe uma palavra de conselho de pai para filho, que o apóstolo João, ele descreve na primeira carta dele, um conselho para os filhinhos para não pecar. E o Senhor, ó Pai, também usou o profeta Isaías para declarar que os nossos pecados faz divisão entre nós e nosso Deus. Mas ele declara que o Senhor está todo o tempo com as mãos estendidas para nos resgatar. Meu Deus querido, nessa manhã, Senhor, eu peço ao Senhor que libere, Pai, perdão sobre os pecados dos teus filhos nessa manhã. Deus querido, libere, Senhor, ó Pai, a unção do Senhor. Libere, Senhor, ó Pai, de correntes, de algemas que prendem os teus filhos nessa manhã. Deus querido, que nessa manhã, Pai, eles sejam libertos. Que nós sejamos libertos, Pai. Deus querido, que nós possamos, Senhor, abrandar, Senhor, ó Pai, se esconder debaixo das tuas sombras. Deus querido, que nós possamos, Senhor, assim, ó Pai, como Pedro, quando o Senhor queria, quando Jesus queria lavar os pés, ele disse: não, o Senhor não vai lavar os meus pés.
Mas aí Jesus vai virar para Pedro e vai dizer que se não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Pedro então ele vai fazer algo simbólico. Ele falou: Senhor, não lave só os meus pés, lave também a minha cabeça, o meu corpo. E que nessa manhã, Senhor, que nós possamos entrar, Senhor, debaixo da tua cruz para ser lavado pelo teu sangue. Nós sabemos, ó Pai, que o teu nome é capaz de curar. Nós sabemos, ó Pai, que basta uma palavra do Senhor que nós somos curados, somos libertos. Mas nessa manhã, Senhor, nós queremos ser redimidos pelo teu sangue. Nós não queremos simplesmente ser curados. Nós queremos, Senhor, ó Pai, ser redimidos, livres desse pecado. Meu Deus, que nós queremos, ó Pai, ser livres para te adorar a todo momento. E que a tua graça, Senhor, ela venha nos bastar a cada manhã. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Libera, Senhor, ó Pai, cura, perdão. Deus querido, sobre a tua igreja nessa manhã. Refrigério, ó Pai, pelos aqueles que sofrem. Alívio, ó Pai, para aqueles, ó Pai, que estão enfermos. Cura, Senhor. Alívio, ó Pai, para aqueles que estão sentindo dores, Pai. Ah, Deus eterno. Que o Senhor, ó Pai, venha ser, ó Pai, o nosso consolo nos momentos de aflição. Nos momentos de angústia, Senhor. Deus querido, o nosso coração, Senhor, nos momentos de aperto, nos momentos, ó Pai, de dificuldades, no momento, Senhor, ó Pai, que nós não sabemos o que fazer. Que o Senhor, ó Pai, venha ser, ó Pai, a nossa direção. Venha ser, Senhor, ó Pai, o nosso refúgio. Venha ser, Senhor, ó Pai, a nossa fortaleza. Venha ser, Senhor, ó Pai, o nosso abrigo. E assim, ó Pai, que a tua palavra nos declara, Senhor, que o Senhor é o advogado, o justo, e está conosco todos os dias. Deus, queria que nós possamos descansar, Senhor, debaixo da sua potente mão. Em nome de Jesus, Pai, continue conosco. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Aleluia.